3. Eu vou começar uma série de mensagens, coisa que eu nunca fiz nessa igreja. Nós vamos fazer 3 mensagens, hoje é a parte 1. As mensagens todas têm o mesmo título. Quase os meus pés se resvalaram. Quase os meus pés se resvalaram. E é baseado no Salmo 73 inteiro. Nós vamos ler só uma parte do Salmo hoje, porque é a parte 1. A próxima vez que eu vou pregar vai ser a parte 2 e assim a parte 3 sucessivamente. Vamos abrir as nossas Bíblias então no Salmo 73. Diz-nos assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase meus pés se resvalaram. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe os alargos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração. Nós vamos basear principalmente no que está escrito no versículo 12. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pai, a Tua palavra foi lida e ela precisa ser aplicada e entendida ao nosso coração. Nós te pedimos, pois, vem estar conosco, que cada momento o Teu Espírito esteja nos orientando a entender o Teu querer sobre nossas vidas. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Bom, já vai fazer quase 50 anos de caminhada que eu tenho no Evangelho. Eu fui batizado em 1974. E nesse tempo eu vi muita gente se afastar dos caminhos do Senhor. Estavam na presença de Deus, conheceram a palavra, aceitaram a Jesus e depois se afastaram. Muitas vezes nós procuramos simplificar isso, dizendo: eles nunca foram crentes, por isso que se afastaram. Muitos se baseiam lá em 1 João 2,19, eles estavam conosco, mas não eram dos nossos. Será? Será que se aplica sempre, em todos os casos? O salmista escreve algo que nos deixa inquieto. Ele começa louvando a Deus, dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí ele olha para ele mesmo e diz: mas quase os meus pés se resvalaram. Quase que eu me desviei do caminho. E ele diz 3 razões para isso. Nós vamos analisar a primeira hoje. 3 razões que podem nos desviar do caminho do Senhor. O versículo 3 diz assim: eu invejava os arrogantes. Eu invejava os arrogantes. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver, e quando a gente tem inveja dos não crentes? O que acontece? Nós guardamos no nosso coração o desejo de ser ou de se comportar como os incrédulos. Entretanto, devido àquilo que a gente aprende na Bíblia ou na igreja, nós ficamos inibidos. Mas a gente tem inveja dos que fazem diferente. Uma frase que eu vi uma vez um pastor falando assim: eu não faço isso porque eu sou crente, mas como seria bom se eu fizesse. Está doido para fazer, mas não faz, porque sabe que é errado. Alguém pode ser que pegue mal, a igreja diz que está errado, ou eu vejo na Bíblia claramente que isso é contra a vontade de Deus, mas eu queria fazer, porque eu vejo os outros fazendo e acho legal. Acho que seria interessante, talvez tenha curiosidade, mas a palavra diz: eu tenho inveja dos crentes, dos não crentes, eu tenho inveja
dos arrogantes, eu tenho inveja dos que prosperam no mau caminho. Eu queria fazer o que eles fazem. Ah, não tenho esse tipo de inveja. Que é isso? É porque tem outro nome, se manifesta de outra maneira. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, para entender esse processo, é que o Evangelho, ele não é um complemento para a nossa vida. Eu vou à igreja no domingo, então eu tenho parte da minha vida no Evangelho. E depois eu vejo a minha vida como eu quiser. O Evangelho não é um complemento, ele é uma vida nova. Ele não é um pedaço da minha vida, ele é a vida toda, ou não. Se eu tenho consciência de que eu tenho uma nova vida em Cristo, que nova vida seria essa? Eu vou ter inveja daqueles que não têm isso? A Bíblia chama isso de santificação. Eu me separo do mundo para viver segundo a vontade de Deus, porque a própria Bíblia diz que o mundo vive segundo o maligno, ele não vive segundo a vontade de Deus. Se eu vou ter inveja das pessoas que não creem o que eu creio, eles estão vivendo contra a vontade de Deus. Por que eu deveria ter essa inveja? Eu devo buscar santificação, mas no meu coração eu abrigo inveja. Eu abrigo inveja dos não crentes, sobre vários aspectos. Eu vou listar 3 maneiras com que essas coisas se manifestam de um modo geral e você aplique isso da maneira que você acha mais particular. A primeira delas, que manifesta uma inveja que eu tenho dos não crentes, é que eu começo a buscar atividades similares aos do mundo e às vezes até uso um certo argumento espiritual. Eu vou fazer a mesma coisa que as pessoas fazem, só que dando um contorno espiritual. Eu lembro que quando eu era crente, novo, né? Ainda sou, né? Eu era crente novo, estava na moda os casais que se casavam passar a lua de mel no motel. Por quê? Porque o motel era visto como algo pecaminoso, porque os casais iam lá ter relações antes do casamento. E eu tinha inveja, quer dizer, eu não, mas as pessoas que faziam isso, eu disse, puxa, eu queria ir, mas não pode, é pecado. Então vamos fazer o seguinte, quando eu me casar eu vou. Isso é pura inveja, você pode dar a desculpa que você quiser, pura inveja. Todo mundo vai, eu queria ir também, mas não pode, porque é pecado. Então quando eu me casar eu vou. Isso é inveja. Eu estou com inveja dos não crentes. Ah, é. Eu vi pessoas se comportando da maneira mais frívola e pecaminosa, dizendo que estavam servindo a Deus. Eu lembro que havia uma seita, que felizmente já acabou, chamava-se os Meninos de Deus. Na minha época de jovem tinha muita seita, ainda tem, mas cada era uma novidade. E eu lembro que eu estava passando na Tijuca, onde eu morava, e eu vi uma moça evangelizando. Ela estava distribuindo folheto e falando com um rapaz. E o rapaz estava muito interessado. Mas a gente vai ver que ele não estava interessado no folheto. Por quê? Porque ela estava com um vestido bem simples, vestido bem humilde, digamos assim, bem assim, solto, não era colado na pele, bem solto. Só que tinha um detalhe, ela não tinha nada por baixo, ela estava completamente nua, só com aquele pequeno vestido em cima. E o rapaz estava assim, ó, olhando por cima dela, porque ele era mais alto, ele não estava nem prestando atenção no que ela estava falando, ele estava olhando o corpo dela. Ela estava nua, com um pequeno vestido e distribuindo folheto. Ela estava exibindo a sua sensualidade, seja isso qual for o nome que você queira dar, com uma desculpa espiritual. Com uma desculpa espiritual. Ah, assim, eu vou fazer, mas... Aí você, mas o que tem? Todo mundo faz? O que todo mundo não. Os que servem a Deus não fazem. Você está com inveja de que não serve a Deus. Vez por outra, tem uma discussão, recentemente eu ouvi de novo a mesma conversa. Eu já ouço isso há quase 50 anos. Ter uma boate crente. Já ouviram disso? É um lugar onde se tem uma boate, só que é só de crente. Pura inveja. Como eu não posso ir numa boate convencional, numa casa noturna, onde costuma sair todo tipo de problemas, inclusive tiroteio. Não, mas lá não vai ser o seguinte, lá não tem bebida alcoólica, tem uma cerveja sem álcool, lá não pode entrar armado, lá não sei o quê. Aí você cria uma boate crente. Balada gospel, tem um nome diferente, não é boate crente, isso é para 40 anos, agora é balada gospel. Pura inveja. Eu estou com inveja dos não crentes. Depois não sabe por que seus pés desviam, por que você perde o caminho, porque você está com inveja
dos não crentes. Aí você arranja uma desculpa, assim, não, mas e se eu der uma justificada? Você está com inveja. Existe um outro tipo. E isso eu estou falando de você praticar alguma coisa fora da igreja. Existe um caminho contrário. Você trazer coisas mundanas para dentro da igreja. Já que eu estou com inveja, não posso fazer lá, eu trago aqui para dentro, que aí valida, né, o que eu gostaria de fazer e que, a princípio, eu sei que isso está errado. Eu costumo ter uma ilustração que um professor meu falou quando eu estava no vestibular. Ele já está com mais de 80 anos. Eu tive a oportunidade de reencontrá-lo ano passado. Já está bem velhinho já. Ele falou uma coisa muito engraçada. Assim, olha, tem cara de porco, cabeça de porco, orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco, mas não é porco, é porca. Assim, mas qual é a diferença? Senão eu sou crente, eu faço tudo que os incrédulos não fazem, que eu estou morrendo de inveja, mas eu sou crente. Você não é. Você está com inveja. Como assim? Você está com inveja. Não adianta você dizer, por que eu sou crente? Por que eu sou diferente? Porque eu vou domingo, eu vou na igreja. Às vezes nem vai, né? Mas eu falo um evangeliquez, eu conheço frases da Bíblia. Normalmente conheço só as frases que interessam, porque aquelas que não interessam eu faço questão de esquecer ou ignorar, né? É isso que faz a diferença? Ah, mas eu sei a Bíblia. Eu lembro de um testemunho de um ex-aluno meu da escola dominical. Ele era sério. E ele morava numa favela lá no Rio de Janeiro, e ele foi num culto de oração de uma outra igreja, na favela. Só que ele não levou a Bíblia. E na volta tinha uma batida policial. Prenderam ele e disse assim, cadê seus documentos? Ele não tinha levado. Então você vai ser preso, você não tem documento. Eu disse, não, mas eu sou crente. Eu acabei de vir num culto de oração. O policial, que devia ser crente, disse, cadê a sua Bíblia? Não tem documento, não tem nem Bíblia. Você está vindo no culto de oração. Está mesmo? Como é que eu posso saber que você está vindo no coração? Você não está com a Bíblia na mão. Fala o versículo da Bíblia. Diz que deu um branco na cabeça dele, não conseguia lembrar de nada. Ele já era crente há um tempo assim, agora. Aí ele ficou, meu Deus, assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi a única coisa que veio na cabeça dele. Porque ele não conseguia lembrar de nada. Ele conseguia... É isso? É isso que você... Por quê? Porque ele estava... Nesse caso, ele não estava fazendo nada demais, mas ele tinha esquecido os documentos dele e estava num local perigoso. A polícia pegou ele e ele teve que provar que ele era crente. Pelo menos ele lembrou que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Disso ele conseguiu lembrar. E se fosse um de nós aqui? Fala o versículo da Bíblia. Não está acostumado a viver isso. Eu vou trazer para dentro da igreja uma coisa que não é de Deus. E para apoiar isso, porque isso não é uma atitude individual, tem acontecido coletivamente, eu tenho ouvido frases muito chatas, muito ambíguas, dizendo assim, não, você pode ser cristão sem ser religioso. Eu sou religioso. Como assim eu não vou ser religioso? É assim, você não precisa se preocupar com as coisas que as pessoas... Não, basta você ter fé. Basta você ter fé, o resto fica tudo igual. Não é verdade. A Bíblia diz que santificação não é assim. Isso é falso. Isso é falso. Alguns dizem assim, o cristianismo não é uma religião, é uma pessoa. É Cristo. E o que significa isso em termos de procedimento? Você está querendo validar que você pode viver de qualquer maneira, mas dizer que você é cristão e está tudo certo. Venha como está e fique à vontade. Essa é o evangelismo de hoje, não é venha como está, arrependa-se e seja transformado para uma nova vida. Venha como está, fica à vontade. Não. Aí eu trago todas as atividades que estavam lá fora para dentro da igreja e digo que está tudo bem, porque, na verdade, eu estou morrendo de inveja. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Eu lembro de um rapaz, e eu me estressei com isso, com toda certeza, e eu já vi depois disso outras vezes, vem um jovem dentro da igreja, com a camiseta, com obscenidades, gestos obscenos, figuras obscenas e palavrões escritos em inglês. Mas era um palavrão, e ele sabia que era. E ele veio para a igreja assim, o que tem? O que tem que isso aqui não é um lugar? Você não devia usar isso em lugar nenhum, ainda mais dentro da igreja. Mas ele estava usando. Ele veio para a escola dominical e falou assim, se ele entrar, eu saio. Eu não estou na mesma presença desse rapaz.
Aí deram uma solução, mandaram ele inverter a camisa, né? Vestir a camisa ao contrário para tirar o símbolo. Ele tinha que ser, mas volte para casa e se vista decentemente. Você não pode vir à igreja de qualquer maneira. Você não pode viver de qualquer maneira. Você está com inveja das pessoas que se vestem assim. E depois diz que é crente. Na verdade, você está a um passo de desviar os seus pés. Se você acha que pode trazer os costumes pagãos para dentro da igreja, você está a um passo de desviar o caminho, de desviar os seus pés, porque você está com inveja. Uma terceira maneira de demonstrar que eu estou com inveja é usar os mesmos critérios que o mundo usa. Mesmos critérios de beleza, mesmos critérios de a parte financeira, de ambições financeiras, mesmo conceito de certo e errado, mesmo tipo de reação, mesmas ambições. Eu gosto de tudo que as outras pessoas gostam, exatamente tudo, igualzinho, mas eu sou crente. Mas você está com inveja, porque se nós temos uma nova vida, nós não podemos ter os mesmos critérios que aqueles que não creem têm. Por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Isso Jesus está nos dizendo. Nós temos que ter um outro padrão. Nosso padrão não é igual, é mais alto. Ah, mas não tem nada de errado. Eu não estou dizendo que está errado. O nosso padrão é mais alto, muito mais alto. E o motivo é muito simples, é porque os nossos objetivos são mais elevados. Nosso objetivo é o céu, é agradar a Deus. Não é agradar a sociedade, agradar o meu amigo, agradar o meu chefe, agradar ao pastor. Não, meu objetivo é agradar ao Senhor, porque foi Ele que me resgatou. Eu acho que, nesse caso, nós estamos perdendo a ideia, assim, o Evangelho é de graça. Ele é de graça, mas não é barato. Alguém pagou o preço. Eu não paguei, mas Jesus pagou com a própria vida. Então, a ideia é assim, o Evangelho é de graça, a salvação é de graça para mim. Ela teve um preço muito alto. O Filho de Deus deu o seu sangue por nós, ou não. Ou não, isso não é mais válido. Ou nós esquecemos isso. O Evangelho é de graça para mim. Alguém pagou o preço e foi alto. E eu devo respeitar isso. Eu devo respeitar isso, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Nós fomos resgatados e a nossa maneira de viver é vã, é vazia. 1 Pedro 1,18. Nós não podemos manter os mesmos tipos de critérios que o mundo tem, porque senão isso vai desviar os nossos pés. Logo, logo, nós vamos começar a questionar os princípios bíblicos, que é o que já tem acontecido. Ah, mas a Bíblia diz isso, mas está errado, não pode. Por isso que tem igreja surgindo com coisas totalmente fora da palavra de Deus e querem reescrever a palavra de Deus. Porque a inveja dos não crentes trouxe para dentro da igreja padrões que são contrários à palavra de Deus, querem impor isso dentro da igreja, porque eu quero ser, ao mesmo tempo, crente e, ao mesmo tempo, morro de inveja daqueles que creem diferente. Os meus passos estão prestes a se resvalarem, a se desviarem, a perder o caminho. Então, eu preciso ficar atento. Eu não tenho que ter inveja. Por que eu não tenho que ter inveja? Eu preciso ver que o que eu tenho é melhor do que o que eles têm, ou não. Ah, mas eu deixei de fazer tanta coisa que eu queria. Mas você deixou de fazer isso por uma coisa melhor. É preciso ter convicção, sim. Tinha algumas coisas que me agradariam a carne fazer. Mas nós não podemos viver pela carne. Nós temos coisas mais alto padrão. Vamos ler lá o que diz em Romanos 6. Em Romanos 6, 4, diz assim, sabendo, 6, 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida, uma vida nova. Nós queremos andar uma vida nova como se fosse a velha, por pura inveja. Não. A vida é nova, em todos os aspectos.
No mesmo texto de Romanos 6, no versículo 11 a 14, diz o seguinte: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo carnal, no vosso corpo mortal, desculpe, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui está muito claro, que nós não podemos deixar e passar, obedecer, queremos ser crentes, mas obedecer às nossas paixões carnais, não. Nós devemos oferecer os nossos membros, não podemos oferecer os nossos membros do corpo para o pecado, mas instrumentos de iniquidade, mas oferecermos como instrumento de justiça. Sabendo que o pecado, ele não tem mais domínio, eu não tenho que obedecer ao pecado, não preciso ter inveja. Eu posso fazer totalmente diferente. Antes eu não podia, antes eu era escravo do pecado. Se eu estou liberto agora, eu não preciso ter inveja daqueles que continuam praticando aquilo que eu praticava antes, ou que gostaria de praticar, e eu descobri que aquilo era um caminho contrário à vontade de Deus e que é um caminho de morte. Eu quero fazer o caminho de vida, servir ao Senhor, fazer a sua vontade, caminhar na direção que Ele quer. Em Efésios, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios? Efésios 4, 17 a 24. 4, 17 a 24. Porque nós precisamos ter convicção. Se a gente não tem convicção e tem dúvida, aí a inveja tem ambiente para se manifestar. Mas se eu tenho convicção, assim, eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu tenho coisa melhor, a inveja cai fora. Eu tenho convicção, aquilo ali eu até gostaria de fazer, mas eu não vou fazer porque eu tenho coisa melhor. Essa convicção desfaz a inveja. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. E no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu preciso me revestir no espírito e no entendimento. Eu preciso entender e me revestir do espírito, nada carnal. Eu vou colocar meus objetivos espirituais na certeza de que este caminho é superior aos dos incrédulos. Gálatas 6, 11 complementa isso. Gálatas 6, duas páginas anteriores a que eu acabei de ler, Gálatas 6, dos versículos 11 a 14, diz assim: vamos começar no versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para que glorifiquem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz, misericórdia, seja sobre eles. Quanto aos mais, já preguei até sobre esse texto, quanto ao mais, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ora, já preguei sobre esse texto recentemente, nós temos as marcas de Jesus.
Talvez você queira fazer aquilo que os outros fazem. Ele está citando aqui um texto de que você era obrigado a fazer para dar satisfação aos outros. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu tenho convicção de que eu devo viver, andar no Espírito. 5, Gálatas 5, 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o que vosso querer. Mas se, pois, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito, que é bem conhecido. Não vou ler agora. Mas a tônica final, o resumo disso é o seguinte: se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Melhor maneira de se livrar da inveja é andar em espírito, é ter certeza de que o que Deus nos propõe para nós é um caminho superior, mais alto, com um objetivo mais alto. E aí eu vou deixar de ter inveja, não vou querer fazer aquilo que os outros fazem. Para terminar, um texto que fala exatamente sobre isso, e que é muito assim, um dos textos que eu primeiro decorei quando jovem, e que vale a pena decorar, é o Salmo 37, de 1 a 5. Ele traz uma verdade muito profunda e que eu gostaria de encerrar essa parte 1, né, para que a gente não desvie o nosso espaço, não resvale os nossos pés. Salmo 37, começando no versículo 1, diz assim: não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oh, que bênção! Oh, glória! Que bênção de versículo, mas eu chamo a atenção que o versículo 4 não está alheio ao versículo 5. A gente diz assim: Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas antes assim, agrada-te do Senhor. Porque quando nós nos agradamos do Senhor, os desejos do nosso coração estão consonantes aos dele. Por isso Ele nos satisfaz. Não adianta pedir pelo pecado. Ele não vai satisfazer o pecado da nossa carne. Mas se nós nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. O texto diz exatamente isso: não tenhas inveja. Não tenhas inveja dos malfeitores. Sabe por quê? Vai terminar mal para eles. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela tenha um poder transformador em nosso coração, que saímos daqui certos, ó Pai, que Tu estás conosco, e que, ao Te agradar, Tu estarás satisfazendo os desejos do nosso coração. E confiar em Ti é tudo que precisamos fazer, porque tudo farás. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.